Eu tenho investido no relacionamento mais importante da minha vida, o relacionamento com Deus? Como isso reflete em nosso relacionamento? Pessoal, Bom dia. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Ti, Eu sou a Rafa. querido Arthur está hoje aqui conosco também. E nós estamos refletindo sobre esse livro, Nós para Deus, da Paola de Israel. É um livro de casais, devocional para casais, que tem abençoado muito nossa vida. Se você pegou o bonde andando, aí na descrição tem o link do grupo do WhatsApp, você pode entrar lá para você receber todos os dias o devocional. E também tem a playlist aí para você assistir os vídeos antigos, né? Então vamos lá, Rafa. Hoje vamos ler Eclesiastes 4:8, né? É isso. E refletir um pouco aí sobre o que o livro nos propõe. 8. Isso, 4:8. Descobri que na vida mais uma coisa não vale a pena. O homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando, nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Forte, hein? Muito. Então eu vou ler aqui primeiro, tá, pessoal? Refletindo o Papa. Que especial tem sido o nosso Papa até aqui, não é? Refletir na palavra de Deus é como se olhar no espelho, pois ela nos mostra como estamos e ao mesmo tempo nos aponta para as transformações de que necessitamos. Talvez nos últimos dias vocês já tenham percebido pontos importantes no relacionamento de vocês que precisam de ajustes e atenção. No dia de hoje, permitam-se serem questionados pelo próprio texto bíblico e dialoguem sobre as questões abaixo. Então a gente leu 4:8, né? Vamos agora para as perguntas. Qual tem sido o foco da minha vida? Tenho investido mais em construir, nutrir e fortalecer os meus relacionamentos com as pessoas que amo? Ou estou perseguindo incessantemente a qualquer custo aquilo que considero sucesso? Tenho investido no relacionamento mais importante da minha vida, o relacionamento com Deus? Ou como isso reflete em nosso relacionamento? O meu ritmo de trabalho e afazeres tem me tirado o privilégio de investir em meus relacionamentos, família, parceiro, amigos e Deus? Como me sinto diante disso? Há algo que devo confessar e pelo qual pedir perdão ao meu parceiro? O que precisamos mudar juntos em relação ao lugar do trabalho em nossas vidas? Então, essas perguntas a gente vai refletir em Eclesiastes 4:8. Agora, vamos ler Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Quer falar sobre essas primeiro? Pode ser. Vamos lá então. Vou voltar aqui na primeira. Qual tem sido o foco da nossa vida? Tenho investido mais em construir, nutrir e fortalecer os meus relacionamentos com as pessoas que amo? Ou estou perseguindo incessantemente a qualquer custo aquilo que considero sucesso? Quer ler todas? Tá. Tenho investido no relacionamento mais importante da minha vida, o relacionamento com Deus? Tenho investido no relacionamento mais importante da minha vida, o relacionamento com Deus? Como isso reflete em nosso relacionamento? O meu ritmo de trabalho e afazeres tem me tirado o privilégio de investir em meus relacionamentos, familiar, parceiro, amigos e Deus? Como eu me sinto diante disso? Há algo que devo confessar e pelo qual pedir perdão ao meu parceiro? O que precisamos mudar juntos em relação ao lugar do trabalho em nossas vidas? Forte, hein? Uhum. Eu acho que isso, hoje, eu não tenho do que talvez pedir perdão, né? Talvez o perdão que eu poderia pedir hoje é de não ter feito isso antes, né, Rafa? Antes eu tinha uma rotina muito corrida, né? Até tem pessoas que me veem hoje assim, ei, Ti, nossa, você deve estar corrido, hein, cara? Porque você sempre foi corrido e hoje você tá com um bebê pequeno. Meu Deus, e aí, como que tá sendo? Eu falo, cara, não tô corrido. Porque eu aprendi que a vida são prioridades e muitas vezes o que a gente faz é não saber escolher, né? Ou às vezes escolher tudo, né? Tem um livro que eu li, ele não é um livro cristão, mas não é um livro que fala nada demais, que foge dos meus princípios cristãos. Ele são 3 livros, né? Um conjunto de livros. Foco, o poder de fazer uma única coisa, essencialismo e sem esforço. São 3 livros assim que me mudaram a minha forma de pensar. Eu refleti sobre esses livros durante um ano. Eu acho que eu li umas 3 ou 4 vezes cada um desses livros durante um ano. E foi um ano assim que mudou um pouco a minha forma de pensar. Eu já havia vindo de um tempo aí de burnout, né, de um esgotamento mental, espiritual, e não é porque eu estava longe de Deus, eu estava muito perto de Deus, porém eu estava fazendo mais para Deus do que ele para mim. Eu estava querendo suprir o lugar de Deus na minha vida. Eu não deixava faltar nada, né? Usando uma paráfrase aí, né? Eu subia o monte
junto com o Isaac e o cordeiro na mão. Então eu ia junto lá com Jesus ressuscitar Lázaro e falava assim para Jesus, ó, tira a pedra aí, porque hoje eu não vou conseguir tirar não. Então, ou então às vezes antes do Lázaro ficar ruim, eu já levava remédio para ele. Então, assim, não sei se vocês me entendem, me deem essa liberdade, mas eu fazia tudo do meu jeito, vivia sempre achando que isso era uma vida ativa que era realmente importante. E um pouquinho mais pra frente aqui em Eclesiastes, aqui ó, Eclesiastes 10, versículo 10, é um versículo que fala muito comigo. Se você deixar o machado perder o corte e não afiá-lo, você terá que trabalhar muito mais. E é inteligente planejar antes de agir. Se você ler na outra versão, na versão sem ser a linguagem de hoje, não adianta você bater o seu machado se você não afiar. Isso é falta de sabedoria. Então, eu acredito que o Senhor, ele nos ensina, né? Ele nos dá sabedoria. Sabedoria não é uma coisa que você nasce com ela, é uma coisa que você desenvolve com muito tempo e muitos erros, ou através do seu relacionamento com Deus, ele te dá aquilo, ele te dá acesso a tudo aquilo. Então, graças a Deus, assim, algumas coisas foi com conhecimento empírico, conhecimento de errar, e outras coisas foi um conhecimento de buscar a presença de Deus e Deus me revelar tudo aquilo, né? Então hoje, graças a Deus, eu entendo que o trabalho ele é só uma ferramenta em minha vida, né? Ele não é a minha vida. Eu não vivo trabalhando para sobreviver, né? Tem muita gente que faz isso, né? Vive a vida trabalhando e a hora que dá um tempinho ela vive. Mas ao contrário, eu vivo a minha vida e trabalho com sabedoria. Então, no momento certo, a gente precisa entender 3 coisas. Nós precisamos entender que hora que a gente precisa bater mesmo ali, né? Derrubar a árvore, trabalhar, fazer o que tem que ser feito, trabalho duro. Tem momentos que a gente precisa descansar. E tem momentos que a gente precisa fazer o quê, ó? Afiar o machado. Por quê? Porque a gente vai ter mais eficiência. Eu já ouvi uma frase que fala assim, ó, se você tem 2 horas para derrubar uma árvore, não fica 2 horas batendo na árvore. Fica 1h30 afiando seu machado e meia hora só batendo. Porque você vai ter muito mais precisão, você vai ter muito mais eficácia. Então, Deus me ensinou muito sobre isso, né? Hoje, eu acredito que o trabalho na minha vida, ele é uma ferramenta de Deus para poder ter tempo com a minha família, para poder desfrutar com a minha família. E assim, eu não vejo problema você ser ambicioso. Ambicioso é bom, ganancioso não é bom. Ambicioso é você querer ter mais, é você querer trocar de carro, querer ter uma casa boa, é querer sair para comer num lanche um pouquinho mais caro ali com a sua família. Mas ganancioso é quando você nada se satisfaz e você acaba até querendo passar por cima das pessoas e você, só vê o seu umbigo e muitas vezes você deixa de ser altruísta, você deixa de semear, você deixa de pensar nos outros e às vezes até mesmo você deixa de pensar quem está do seu lado. Você trata a pessoa que está do seu lado como um rival. Então eu acredito que tudo isso, assim, eu não precisei passar por todos esses pontos, eu nunca fui ganancioso e, sendo bem sincero, ambicioso eu fui muito pouco. Hoje eu tenho aprendido a ser um pouco mais porque não é somente sobre mim, mas tem uma família para sustentar. Eu sempre entendi que o trabalho ele era importante e que eu ia desfrutar no final da minha vida. Por quê? Porque a gente acaba vendo todo mundo fazendo assim. Só que o Senhor me ensinou que o trabalho ele precisa ser dividido, né? Ele mesmo fez isso, ele trabalhou 6 dias e um dia ele descansou, ele contemplou. Eu tenho certeza sobre tudo isso. Então eu acredito que talvez o que eu deva pedir perdão por não ter pensado dessa forma antes, né? Eu acho que eu desperdicei muito tempo da minha vida vivendo uma vida na correria, uma vida de muito trabalho e hoje, graças a Deus, tenho conseguido ter tempo com o Arthur, com a Rafa para desfrutar também. Amém. Você quer falar sobre isso, Rafa? Ah, não. Acho que você falou tudo já. Vamos pro próximo? Pode. Então agora a gente vai ler Eclesiastes 4, o 9 e o 10. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a se levantar, mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Em nossa jornada, inevitavelmente enfrentamos dificuldades. Ter alguém ao nosso lado para nos levantar quando caímos é uma bênção, não é? Qual foi o momento difícil da sua vida em que a presença do seu parceiro foi muito importante para você? Como vocês têm lidado com as dificuldades? Você se sente seguro para pedir ajuda ao seu parceiro ou sente medo de ser julgado? Que tal abrir um coração para o outro? O versículo afirma que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Você tem sido uma boa companhia? Há algo que deve confessar ao seu parceiro pelo qual lhe pedir perdão? E aí, quer falar? Falo. Acho que a primeira que
Qual foi o momento difícil da sua vida em que eu acredito que um momento recente que foi difícil pra mim foi a parte da amamentação. Não só o Thiago estava aqui pra me ajudar, mas ele foi uma figura muito importante nesse processo. Porque ele sempre tava falando assim, vai ficar tudo bem, eu quero a Rafa de volta, não quero ver você assim. E porque eu tava quase entrando numa depressão mesmo, assim, né? Então, ter o Thiago ali do meu lado, falando assim, a gente vai dar uma volta hoje, né? Lembra? Tipo, vamos num parque, vamos dar uma volta, vamos sair, vamos esparecer, porque você tá muito triste, você tá estranha, você tá diferente. Então, você tem uma pessoa que se importa ali com você, né? De ter a presença dessa pessoa. E mais ainda, quando você acaba de ter um filho, o seu corpo tá muito diferente, então você acha que a pessoa não vai te amar da mesma forma. Sei lá, você coloca essas coisas na cabeça. E o Thiago sempre me falava assim, não, eu amo você do mesmo jeito, gosto de você da mesma forma. Não tem nada a ver a estria que apareceu, não diminui o que eu sinto por você, você continua sendo muito bonita. Então isso me ajudou muito. Como vocês têm lidado com a dificuldade? Você se sente seguro para pedir ajuda ao parceiro? Ou sente medo de ser julgado? Não tenho medo de ser julgada não, eu peço ajuda mesmo. E eu acho que ele também. E eu julgo também, gente. Quando tem que julgar, tem que saber julgar. Eu também. Mas a gente se ajuda sempre, assim. A gente não... Quando tá com alguma dificuldade, tanto financeira quanto qualquer outra, emocional, tal, a gente senta, a gente conversa, né? A gente busca sempre ouvir, escutar e tudo mais. A Rafa, ela entra nas loucuras comigo, gente. Não vou poder contar de todas as loucuras aqui, mas eu conto pra ela, Rafa, fiz uma doideira. Ela fala, vamos fazer junto. Ai, já fez? Né, tá junto? Fazer o quê? Tô brincando, gente. Mas eu acho que é esse companheirismo. E a Rafa falou uma coisa ali, né? Por exemplo, no caso, algo visível que é a estria. E eu falei pra ela, falei assim, Rafa, isso daí tem gente que quer ter. Tem gente que quer ser uma mãe, tem gente que quer gerar, mas às vezes não aguenta passar por esse processo. Ou não consegue também. Isso aí é por todos os momentos, você olhar, você falar assim, cara, eu passei por isso. E olha quem tá aqui. E eu venci, olha aí. Sinal. Isso daí eu acredito que é que nem uma... Sabe a carteira de habilitação, que geralmente tem aquela sigla que você pode dirigir com óculos? É uma permissão, sabe? É um acesso que você tem diferente, sabe? Então eu acredito que olhar pro seu corpo e ver essa marca, ver isso, ver aquilo, no caso dos homens, ver a barriga, você fala assim, tem história, né, barriga? Então acho que é esse ponto. Agora nós vamos ler o Eclesiastes 4, do 11 ao 12. Aqui, ó. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que se esquenta? 2 homens podem resistir ao ataque que derrotaria um deles. Um deles, se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Trabalhar em equipe nos torna mais fortes. A unidade e a colaboração aumentam nossa capacidade de superar desafios. A metáfora do cordão de 3 dobras ilustra que um grupo unido é muito mais resistente do que um indivíduo solitário. Existe parceria no casamento de vocês ou vocês estão lutando um contra o outro? Existe parceria no nosso casamento. Muita, muita parceria mesmo. Igual eu falei ontem. Nós não estamos numa competição, a gente é uma equipe e nós temos que fazer dar certo. Né? Quando você falou sim lá no cartório, na igreja, enfim, independente, quando você falou sim, fez uma aliança com a pessoa que está do seu lado, vocês têm que fazer dar certo. Você vai fazer dar certo, né? E é isso. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar também, Rafa, você pode comentar, quando a gente foi casar, que aconteceu aquela questão na minha garganta, que eu não poderia trabalhar, e a gente empreendeu junto, como que foi pra você assim? Foi muito difícil a parte do medo, né? Porque o medo do novo, ele assusta. E foi muito difícil. Você ter uma incerteza ali se vai vir uma renda, se não vai vir uma renda, mas o Senhor, ele cuidou de todos os detalhes, ele cuidou de tudo, ele continua cuidando de tudo, mas naquela época nós vimos realmente a bondade do Senhor, a mão do Senhor em todas as coisas. Né? Mesmo o Thiago sem trabalhar com o que ele trabalhava, quando a gente voltou, quando a gente empreendeu, né, com as camisetas, enfim. Nossa, a gente não sei explicar, assim, a gente conseguiu dinheiro para casar, a gente casou sem nenhuma dívida, a gente fez uma festa, assim, mas muito intimista só para nossa família, mas foi algo, assim, extraordinário, assim, a gente conseguiu viajar, que era uma vontade nossa, a gente conseguiu, passamos 5 dias em Campos do Jordão, a nossa casa também foi um achado do Senhor para nossa vida, então assim, ele preparou tudo.
Não foi fácil, mas foi muito bom ver o cuidado de Deus, assim. E às vezes a gente esquece o quanto o Senhor, Ele cuida da gente, né? O quanto Ele cuida. Às vezes a gente duvida, mas Ele tá cuidando. A gente às vezes não pode ver, a gente não vê agora, mas o Senhor está cuidando. Casou de noiva, de vestido. Era meu sonho. Maquiagem cara, vestido caro. Mas eu acho que é isso, gente. A gente lutar e sonhar junto. Eu lembro que eu conversei com a Rafa, falei assim, é teu sonho? Ela falou, eu falei, então vamos. Vambora. Dinheiro, de verdade, gente, dinheiro, você pegar R$100 hoje, você pegar R$100 o ano que vem, é R$100 do mesmo jeito, talvez a inflação muda um pouco, enfim, mas o dinheiro você corre atrás, mas agora tem alguns momentos que não voltam, sabe? E é lógico, você tem que ser também equilibrado em relação a isso. Ah, vamos sair, vamos comer, vamos fazer isso, vamos fazer, vamos gastar, depois também sem consciência, né? Você tem que literalmente assumir o risco junto, né? Rafa, vamos casar? Vamos viajar? Depois a gente vai economizar para poder ter desfrutado esse tempo, né? Ou vamos economizar antes para desfrutar? Então acho que é sobre isso. Tem mais pergunta? Não, acabou. Gente, eu espero que vocês tenham refletido bastante sobre essas questões. Se você não teve tempo de ver com seu parceiro esse vídeo, responda suas perguntas, pede para ele assistir, anote também, depois vocês juntam e respondem isso juntos. Se sentir a vontade de comentar, tá? A gente tem lido os comentários aí, tem nos edificado muito também. E a gente fica muito feliz de ver que o que a gente tem plantado tem dado frutos aí. E é isso, compartilha com mais um casal que você sabe que não está assistindo esses vídeos, que possa edificar esse casal, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida deles. E é isso, né, Rafa? Até Até amanhã.